Vamos lá. Então, servomotor, gente, é muito parecido em termos de uso com um motor de passo, tá? Eu diria para vocês que o motor de passo, em termos de movimento angular, ele provavelmente te fornece um movimento mais preciso, tá? Pela razão justamente do jeito que ele é construído fisicamente. Ou seja, pelo fato do motor de passo ter aquela construção do rotor e do estator dentado, a gente fisicamente está fazendo um controle do grau, né, de rotação, né, o número de passos, né, ou melhor dizendo, a quantos graus corresponde um passo do motor, a gente consegue fazer, e isso tem a ver com a construção física. Já o servomotor, ele normalmente tem características que são desejáveis, principalmente em sistemas de automação, tá, maiores, porque como ele usa um motor CC, entre aspas, convencional, a gente consegue ter motores tipicamente maiores, mais potentes, tá? Para estarem fazendo a operação, mas progressivamente a gente vê que provavelmente o motor de passo cada vez mais vai se fazer a substituição gradual, né, apesar de já ser uma coisa antiga, a substituição gradual do servomotor, tá? E aí tem vantagens e tem desvantagens em cada um, né? Então, em termos de talvez de precisão do movimento, o motor de passo seja interessante, em termos de potência, né? E facilidade de controle de posição, o servomotor é mais simples, tá? E isso daí te leva a usar um ou outro, tá? Servomotores são muito, muito, muito comuns de serem usados, desde robôs de grande porte, tá? Até modelismo, né, pessoal? Então, drones, aviões, carros, tudo que vocês pensam em modelismo, vocês vão encontrar pequenos servomotores ali presentes, tá? Servomotor nada mais é que um dispositivo eletromecânico, que ele é construído a partir de um motor elétrico, que é um motor CC, tá? E um dispositivo auxiliar que serve essencialmente para fazer o controle de posicionamento, tá? Seja esse posicionamento do ponto de vista angular ou linear, tá? Tipicamente posicionamento angular, ok? Eles têm um controle preciso de posição angular, tá? Esse controle preciso, obviamente, depende do sistema de controle de posição a partir do qual ele é construído, tá? E ele te oferece um controle mais simples de velocidade e aceleração, tá? Afinal de contas, trata-se de um motor CC, tá? E ele, na verdade, é um sistema que ele opera em malha fechada, tá? Onde existe um sensor que determina a posição que o motor atingiu. E é a partir desse sensor que a gente consegue ter a precisão, né, a graduação fina de posição do nosso servo, tá? E aí, a depender do tipo de servomotor que vocês vão estar utilizando, tá? Pode existir, além de tudo, realimentação, além de realimentação de posição, que é o típico, tá? Do servomotor mais simples, a gente pode ter também realimentação de velocidade e aceleração por tacômetros, sensores de efeito Hall, encoders e outros dispositivos, tá? E isso tudo, gente, e eu acho que eu vou ter uma figurinha aqui, espero que sim, tem. E isso tudo depois vai para um controlador, que é o cara que é responsável por determinar se a posição alvo foi atingida ou não. Então, teoricamente, vocês têm um motor CC convencional, que ele gira, tá? Só que esse motor CC ele está acoplado a um sensor de posição e a um controlador. Basicamente, em razão da posição atingida, esse controlador determina se o motor tem que girar para a esquerda ou para no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? De forma a atingir a posição que vocês querem, tá? Então, existe necessariamente um controlador envolvido, tá? O jeito mais simples possível, tipicamente os servos que vocês utilizam, por exemplo, em modelismo e os servos que a gente tem em laboratório, não estou dizendo que um servo mais porrada seja assim, né? Estou falando de servos simples, tá? O tipo mais simples que a gente tem uma realimentação na forma de um potenciômetro, que a partir da posição do potenciômetro a gente determina qual é o ângulo, né, que o motor atingiu, certo? E aí se utiliza um controle que a gente chama de controle bang-bang, ou esse termo aqui é também para dizer controle on-off. Basicamente, o controle on-off é uma coisa que todo mundo consegue entender, tá? Digamos que vocês botaram a posição em 90 graus, o motor está em 45, o controlador está dizendo, continua girando. Ele está na posição on. Passou dos 90 graus, ele vai entrar na condição off, tá? E aí, se for necessário voltar para atingir a posição, se ele tem overshoot, aí ele vai entrar em on, só que sentido invertido, tá? Então, basicamente, ele só faz isso, tá? Ele fica alimentando e controlando o giro do motor até atingir a posição, tá?
E aí, como eu já comentei, né, versões mais sofisticadas de servos, eles vão ter encoders rotacionais, tá? Aí pode ser um encoder qualquer, ótico ou não ótico, tá? Depende de como é que é construído o cara, que vai efetuar, além do controle de posição, medição de velocidade, aceleração, aí pode ter um controlador PID já envolvido, tá? Já é um cara um pouquinho mais complexo, tá? Então, se a gente fosse olhar em termos de o que é o nosso servomotor, isso daqui é a carcaça lá de um servomotor típico que a gente tem em laboratório, tá? Que é o que eu acho que vai ter aqui no Tinkercad para mostrar para vocês, inclusive. É esse carinha aqui. Ou similar, tá? Não estou dizendo que seja exatamente essa peça. Mas basicamente o que vocês têm? A gente tem o motor propriamente dito, que vocês estão vendo aqui, que é um motor CC. Pode ter um conjunto aqui de redução, né? Necessário aqui para reduzir aqui, aumentar a torque e reduzir a velocidade de giro. Perfeito? E através desse conjunto de engrenagens, inclusive, né, e do eixo aqui do servomotor, a gente acopla aqui, por exemplo, um potenciômetro, tá? Onde a posição desse potenciômetro, que na verdade isso daqui vira o quê? Vira uma tensão, tá? É alimentada para o nosso circuito de controle de posição, que determina se o motor tem que manter o giro, parar ou trocar o sentido de giro. Perfeito? E esse cara é um controle on-off, né? Literalmente, ou o motor está ligado num sentido, ou ele está desligado, ou ele está ligado no sentido oposto. Tá? Não existe um controle mais fino, por exemplo, que um PID introduziria. Ok? Então, as nossas partes constituintes de um servomotor, essencialmente, são o quê? O sistema atuador, que é o motor em si, e eventuais engrenagens de redução, o sensor, que indica a posição do motor, e o circuito de controle. Tá? São os três elementos aqui que vocês estão vendo aqui, né? Sistema atuador, motor e engrenagens, sensor e circuito de controle, tá? Então, um servomotor não é uma coisa que funciona por si só, né? Ele tem um circuitinho, aliás, ele funciona por si só, mas existe um circuito ali responsável por fazer o controle dele, dentro do próprio servo, tá? Isso daqui não é uma regra universal, mas eu posso dizer que é o caso mais comum, tá? A posição do servomotor tipicamente é determinada em termos de acionamento, para quem está mandando controlar a posição, a partir de largura de pulso, tá? Então, tipicamente, para eu controlar um servomotor, eu uso um PWM, tá? E a partir da duração do duty cycle do meu PWM, eu consigo determinar qual é o ângulo que o motor deve girar, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, né, se eu tenho aqui uma largura de pulso de 0,6 milissegundos, eu estou dizendo que eu quero um ângulo de menos 90 graus, de 1,5 segundo, eu estou dizendo que eu quero um ângulo de 0, e de 2,4 milissegundos eu quero dizer que eu tenho um ângulo de 90. Vale aí ressaltar, inclusive, me esqueci de comentar antes, tá? Que vocês vão ter dois tipos de servo, tá? Tem o servo que é de controle de posição, literalmente, tá? Que vocês vão determinar aí, depende se o servo é de menos 90 a 90 ou de 0 a 180. Tem servos de posição de 0 a 360 também, tá? Mas tem os servos que a gente chama de rotação livre, tá? Onde, na verdade, a largura de pulso não determina a posição, ela determina a velocidade de giro, tá? Então, por exemplo, lá no laboratório, nós temos os dois tipos de servo, né? A gente tem o servo com controle implementado com controle de posição, de 0 a 180, e a gente tem o servo de giro livre, tá? No servo de giro livre é interessante, porque tu não vai controlar com o pulso a posição, tu vai controlar isso sim a velocidade, tá? Então, vocês conseguem fazer um controle de velocidade bem simples dele, tá? Então, só como observação, tá? O servo típico lá do laboratório é esse carinha, que servo típico para vocês adquirirem. Não sei se alguém pretende usar servo aí. Eu acho que quem que tinha que talvez usar servo, quem é que estava fazendo... Tinha um trabalho, vocês me corrijam, que envolvia algum tipo de alimentador, não era isso? Hein, Cláudio? Vocês ajudem a memória aqui do professor, tá? O meu Não projeto seria é do Ricardo, né? É do Ricardo, Ricardo, desculpa. Não sei se tu vai usar servo, entendeu? Mas já cuida o tipo de servo que tu vai comprar, tá? Inclusive para não ser de giro livre. Provavelmente tu quer só controlar a posição, tá? Mas aí tu vê se é mais interessante para ti um servo ou um motor de passo, tá? Depende do caso, tá? Esses servos aqui, eles não têm muito torque, tá? Esses pequenos, tá? Daí talvez seja mais interessante o motor de passo. Mas em suma, esse servinho aqui, vocês encontram em qualquer lugar, tá? SG
5010, deve aparecer no Mercado Livre, inclusive, ó. Nem apareceu o SG 5010. Nossa, meu, como os caras enlouqueceram, honestamente. Ó, pro Felipe Flop tá mais barato que o Mercado Livre, os caras enlouqueceram. Tá? Mas esse até não é tão pequenininho, tá, pessoal? Esse cara aqui não é dos menores, tá? Mas em suma, vocês têm esse servinho, é esse carinha aqui, vocês têm no laboratório, tá? E esse é de posicionamento, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Justamente, eu já botei aqui até os dados. Eu não tenho aqui a informação, eu não me lembro o código também do de giro livre, tá? Eu teria que perguntar lá com o seu Amadeu, que tava tudo misturado e eu que descobri numa aula dessas aí que era de giro livre, tá? Mas em suma, esse é um servo bastante usado em modelismo, tá? É um carinha leve, 50 gramas, tá? A alimentação dele de 4,8 a 6 volts. Porém, se não me falha a memória, a corrente impede que vocês alimentem direto pelo Arduino, tá? Nós já vamos comentar isso. Deve estar aí mais à frente, tá? Aqui no Tinkercad eu acho que eu vou montar direto com o Arduino, mas se vocês forem usar, recomenda-se muito possivelmente que não utilizem o pino de 5 volts do Arduino, tá? Até porque está muito próximo aqui do mínimo, né? Faça uma alimentação específica para ele, tá? E até tem um bom torque, tá? Não é tão pequeno não, né? Se vocês forem perceber, né? 5,5 quilos por centímetro já é bastante razoável, tá? Tem a nossa temperatura de operação normal, tá? E ele é um cara que não é um dos caras mais rápidos da face da Terra, tá? Vocês vão ver que demora um certo tempo. Quem for usar ele na prática, tá? Vocês vão ver que ele demora um tantinho para atingir a posição, tá? Para esse cara aqui, e aí vocês notem que vai ser diferente dessas informações. Para esse cara aqui, a posição 0, que é o meio, é obtida por um pulso de 1,5. 90 graus é um pulso de 2 e menos 90 graus é um pulso de 1. Então, notem que as larguras de pulsos em relação à posição atingida varia de motor para motor, tá? Não é universal, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. E esse servo aqui é um servo de rotação de 180. Fiação desse cara, ele tipicamente já vem com a fiação. Eu nunca peguei um desses caras sem o conector, tá? Mas, de repente, vocês peguem também, né? Mas a fiação típica desse cara é um marrom, o terra, vermelho é a alimentação e laranja é o sinal de controle, tá? Única coisa aqui, se vocês forem fazer o acionamento com Arduino e não quiserem ter um tipo de acionamento transistorizado aqui, tá? Vocês tomem, ou um acoplamento óptico, vocês tomem o cuidado, né, de ter o aterramento do servo igual ao aterramento do Arduino, porque senão o pino do sinal vai estar flutuando, né? E aí nada funciona. Maravilha? Biblioteca servo para esse tipo de coisa aqui é suficiente, tá? Existem bibliotecas auxiliares melhores que a biblioteca servo, mas eu considero a biblioteca servo nesse contexto aqui bastante adequada. Ela não é uma biblioteca que gera travamento do código, não é que nem a do motor de passo, tá? Essa biblioteca que ela só configura o PWM para funcionar, então ela não gera nenhum delay perceptível, tá? E é uma biblioteca padrão do Arduino, tá? Cuidado que vocês têm que tomar, né? Quando usada em placas que não é Mega, a biblioteca desabilita o uso do analog write nos pinos 9 e 10, tá? Então não seria possível fazer isso, tá? Nesses pinos específicos, tá? Então é um aviso do uso da biblioteca, tá? Porque os pinos 9 e 10, eu não tô com o Arduino Uno aqui, tá? Eu teria que abrir até a pinagem dele, mas os pinos 9 e 10 provavelmente são pinos com PWM, tá? E ela provavelmente está usando o PWM que está associado aos pinos 9 e 10, então você tem que tomar esse cuidado. Já no Mega já é um pouco mais flexível, tá? Bom, já avisei aqui, né? Esses servomotores tipicamente demandam uma corrente superior a que o Arduino pode entregar, então usem alimentação externa. E do ponto de vista da biblioteca, cara, é uma coisa tão difícil quanto usar esse monte aqui de comandos, né? A gente vai usar o attach, tá? O write, que para indicar qual a largura de pulso que a gente quer, e o detach, na prática, que se a gente quer liberar o pino, tá? Então, na prática, a gente usa o attach e o write, tá? Então, vocês têm que incluir a biblioteca para o include explícito no sketch, tá? E a gente cria um objeto associando o motor à biblioteca, né? Que nem a gente faz com o display de cristal líquido, tá? Só que nesse caso não precisa nem indicar pinagem nenhuma.
Depois que vocês incluíram a biblioteca e que criaram o objeto, basicamente a gente tem que fazer o attach para indicar qual é o pino que a gente está utilizando, tá? E aí tem duas sintaxes possíveis, tá? Ou você só indica um pino, se o motor usar os pulsos padrão da biblioteca, tá? Que é para 0 grau. Na verdade, a biblioteca considera tudo de 0 a 180, tá? Então, para 0, porque o 0 pode ser o menos 90 ou mais 90 para vocês, depende de como é que a gente considera, tá? Mas o padrão da biblioteca é 544 milissegundos e o 180 ou mais 90 corresponde a 2.400, tá? Então, se vocês tiverem durações de pulso distintas, que é, por exemplo, o caso aqui do SG 5010, tá? Vocês vão ter que informar que o menor pulso é de 1 mili e o maior pulso é de 2, tá? Então, aqui o zero corresponderia... A biblioteca entende o 0 como menos 90 e o 180 como mais 90, tá? Então, é só uma questão de conversão. Aí vocês vão ter que indicar aqui que o mínimo é 1 milissegundo e o máximo é 2 mili, tá? E depois que faz o attach, basicamente vocês usam o write, que é para indicar qual é o movimento. Tá? E aí no write, vocês não vão indicar a duração do pulso, tá? Vocês vão indicar literalmente a posição, ok? Se vocês querem da posição do 0 até o 180, né? E ele vai fazer o cálculo da largura do pulso em razão da configuração que vocês fizeram. Se vocês quiserem testar alguma coisa específica em razão das durações de pulso, vocês podem usar esse método que é o write microseconds, tá? Que aí serve para vocês testarem que ângulo o servo vai estar atingindo, tá? Que é o caso que eu vou ter que fazer aqui, provavelmente. Eu vou tentar aqui direto com o Tinkercad, mas que eu teria, teoricamente, que fazer com o Tinkercad para saber quais são os ângulos que ele atinge. E aí depois, pessoal, o read não serve para muita coisa, tá? O read, pessoal, ele não... Isso aqui tem... Não é que tá errado, isso daqui tá certo, tá? Só que isso daqui ele não tá indicando a posição real. Ele está indicando a posição alvo. Então, se vocês usarem o read, ele só vai retornar qual é a posição que o servo deveria estar. Ele não vai retornar a posição que o servo está nesse instante, tá? Então, não serve para muita coisa. E o detach é para liberar o pino. Em alguns casos, vocês querem usar o PWM diretamente no pino, por exemplo, e aí vocês têm que liberar, tá? Não é muito comum, mas pode acontecer. Comentário só que eu tenho que fazer aqui, pessoal. É o seguinte, o servomotor ele não é instantâneo. Se vocês pegarem aqui aquele exemplo físico de servo que eu dei para vocês, e aí que tem um pequeno pepino na forma como o pessoal interpreta a biblioteca. Se vocês notarem aqui, vou pegar aqui 0.15 que fica mais fácil para calcular. Né? Nosso servo aqui 5010, ele leva 0.15 segundos para cada grau. Então, se a gente tiver um movimento de 180 graus, basicamente, eu vou levar 1.200 segundos, tá? Para atingir isso. Não é isso daí, não. 0,15 segundos por grau. Cada grau vai levar... lá, 0,15. Cada grau é em torno de 6. Não adiantou, achei que ia ficar bonito. Deixa eu ver se o 0,19 fica mais bonito. Em torno de 5 segundos por cada grau de movimento, tá? Então, aí vocês multipliquem o movimento que ele tem que realizar no total, tá? Para vocês terem uma ideia do tempo que ele vai levar. Então, notem que está longe de ser instantâneo. Tranquilo? Bom, deixa eu fazer uma demonstração aqui bem simples, tá? Nesse caso aqui, o Tinkercad oferece 2 ou 3 servomotores, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. 2 ou 3 servomotores, tá? Ele tem, não, só 2. Microservo, 2 tipos de microservo. Esse daqui é um microservo que, na prática, se eles se interpretaram pelo que eu já vi de cápsula, esse daqui é um mais fraquinho, tá? Um azulzinho que é menor. Eu não me lembro agora de cabeça o número dele. Enquanto que esse preto aqui, S2309, vamos ver se eu acho. SM S2309. SM S2309S. Pô. Saiu aqui, vamos ver se tem os dados aqui desse servo. Tá aqui o que ele se baseou. Vocês vão notar que, a grosso modo, é a mesma coisa. Ele é mais lento ainda, né? 0.1
Na verdade, aqui é 0,1. Ah, não, é por 60 graus aqui, desculpe. Esse aqui é mais rápido, tá? Mas ele não está trazendo aqui o que eu preciso. E o que eu preciso é as larguras de pulso. Então, deixa eu voltar ali na aba. Vamos ver se me aparece aqui um cheat. Supondo que o Tinkercad tenha implementado direitinho esse cara, né? Vamos ver se é o mesmo. É 23, o nosso, 2309, né? 2309S, esse carinha aqui, ó. Aqui a velocidade é por 60 graus mesmo. O torque dele é um pouquinho menor que aquele 5010, tá? Pô, também não tem as durações aqui, cara. Vocês veem que a dificuldade que a gente encontra com o datasheet de vez em quando. Bom, vamos lá direto, tá? Mas em suma, tá aqui o nosso carinha, não tem nada de muito especial, tá? Eu nem vou botar o potenciômetro aqui de início, eu simplesmente vou fazer as ligações direto, tá? Eu vou ligar aqui o nosso terra, vou ligar o, vamos botar aqui como preto, né? Fazer um código aqui só para mostrar para vocês e testar também aqui o Tinkercad, né? O VCC. Teoricamente, de novo, né, não deveríamos, talvez aqui o próprio Tinkercad indique isso, tá? Mas, assim, a princípio não seria a melhor ideia da face da Terra alimentar direto pelo Arduino, mas nesse caso aqui eu vou fazer isso. Eu até separei a fonte aqui justamente, né, pra gente configurar, poderia botar aqui 6 volts, né, tá? Mas só para fazer um primeiro teste. E aí eu tenho que usar um pino necessariamente que suporte PWM, tá, pessoal? Vou usar aqui o pino 3. Então, pino 3 para o sinal. Vou puxar mais para cá esse cara. Não, tem que ficar aqui mesmo. Pino 3 para o sinal. Tá? Alimentação ali no pino de alimentação. E a referência no pino da referência. Potenciômetro, por enquanto, aí. Ô, senhor, não teria que ser utilizado uma alimentação externa? Uma alimentação externa de que tipo, perdão? Tipo, tu disse que não era recomendado a Ah, alimentação sim, externa. mas tu dormiu ali, meu, mas eu disse, só vou testar. Por isso eu deixei a fonte aqui, Tá. inclusive. Sim, o recomendável é uma alimentação externa. Isso aqui é o Tinkercad, né, cara? Só tô só tô fazendo isso pra gente olhar como é que fica, entendeu? Na verdade é um teste, porque eu nem sei as posições que ele vai atingir, tá? Então aqui, ó, eu vou vir direto nesse cara. Eu não sei se vocês sabem nisso, né? Mas no Tinkercad tem algumas bibliotecas que a gente pode incluir. Então vou incluir aqui a servo, ó, estão vendo ali que ele já fez o include, né? E aí aqui não precisa muita coisa. Setup, por exemplo, não precisa de nada por enquanto, tá? O que eu preciso fazer é criar o objeto. Aí, cara, eu vou criar o objeto aqui, tá? Servo. E aí aqui, bom, eu vou fazer aqui no setup, né? Motor. Ponto. Attach. Eu não vou alterar ainda a duração dos pinos, porque eu estou apostando que seja o padrão, tá? A duração dos pulsos, perdão. Pino 3, né? E vamos ver se é mesmo. Então aqui, pino 3, perdão. E aqui no nosso código, vou fazer uma coisa extremamente simples para vocês verem que é simples mesmo, tá? Vamos botar ele na posição 0. Vou dar um delay de, sei lá, não sei se é suficiente, mas delay de 3 segundos, tá? Depois vou botar ele na posição 180 e vamos ver se vai funcionar. É muito semelhante a um LED, né? Vocês poderiam perguntar. Sim, o único cuidado, tá, pessoal? De novo, tá? Esse daqui a gente já sabe nessa altura do campeonato que não é para usar delay, tá? Eu tô fazendo aqui só como teste simplesão. O único comentário que eu ia falar aqui. Ó, eu não sei aqui. Em alguns casos, ele não me pareceu um 0 e um 360, esse daí, tá? Estão vendo ali o movimento, né? Então, provavelmente tem durações de pulso diferentes, tá?
Aí é que a gente pode brincar agora e ver o que é a duração do pulso. Mas, em suma, para mim, esse seria o zero. Se vocês notarem, quando eu mandei fazer o zero, ele fez um pequeno deslocamento, viram ali? E começou a errar dali em diante, tá? Justamente porque os pulsos não são os mesmos, tá? Ele fez um movimento ali estranho. Bom, mas em suma, teríamos que adivinhar, por isso que eu estava tentando procurar o datasheet, né, cara? Adivinhar é uma péssima prática, tá? Mas digamos aqui, vamos ver qual é o padrão do Arduino, de novo, é de 544 até 2.400. Eu vou tentar de 500 a 2.500 e vamos ver, né? Vamos botar aqui que fosse de 500 a 2.500. Vamos ver se agora fica melhor. Olha, eu acho que eu vou acertar por coincidência. Total. Isso daí popularmente a gente chama de chute educado, tá, pessoal? É o chute que eu dei, tá? E acertei. Então vocês notam que nesse servo aqui, 500 milissegundos corresponde a 0 graus e 2.500 milissegundos corresponde a 180. Podem notar que ele está fazendo a volta de 180, tá? Eu não sei, eu não vi aqui no datasheet dele, não tem nada indicando se ele tem giro além de 180, tá? E aí eu realmente não faço ideia. Mas em suma, vocês veem que o uso da biblioteca é uma coisa absurdamente simples, tá? Se eu fosse fazer a alimentação externa, né, Felipe, aproveitando agora aqui o caso, tá? Se eu fosse fazer a alimentação externa, o que eu teria que fazer? Só tomar o cuidado. Já botei aqui para 6 volts, né? Vou tirar a alimentação desse cara aqui, tá? Vamos pegar a alimentação aqui. E aí só tomem um cuidado, obviamente, né? Eu vou fazer desse jeito, meio porco, né? Mas a gente, em suma, né? Tem que botar os dois terras em conjunto, né? Senão o sinal fica flutuando, tá bom? Vamos ver se tá tudo funcionando. Ó, deu algum erro aqui. Deu algum pepino aqui, o que ele tá indicando, ó. Cara, ele tá indicando o máximo de tensão 5.5, vocês viram ali? O que não é verdade, né? Vocês estão vendo aqui que a máxima tensão é 6, né? Mas em suma, por essas e outras que nós temos, né? Por essas e outras que nós temos, aqui também no datasheet é 6, ó. Por essas e outras que o nosso Tinkercad é um simulador, né? Mas em suma, isso aqui é um problema, é um caso simples de resolver, né? Ele está indicando que é 5,5, né? Então, vamos configurar para 5,5. Essa corrente podia certamente estar limitada aqui, tá? Mas em suma, um erro bem bobo. Tá girando ali, tá indicando as correntes. Esse cara aqui, ó, 100 miliamperes, né? Não, 100 miliamperes é demais aí pro grupo, provavelmente. Não recomendaria alimentar direto, tá? Pela corrente que ele tá drenando aqui, aparentemente. E aí, pessoal, só para mostrar aqui outros casos, né? Outros exemplos aí, já inventando, tá? Só vou mostrar aqui com um potenciômetro. Oi, senhor, só uma pergunta. Tem algum problema em tentar fazer o servomotor girar mais do que pode, mais 180 graus? Depende da construção do servo, Ricardo. Tem servo que não vai girar. Então tu até pode tentar, entendeu? Ele não vai além. O que acontece? O comando não vai quebrar. Não, o comando em si não vai causar problema nenhum, tá? Ele só não vai fazer o movimento. A questão é, se tu tentar girar além da posição máxima, por exemplo, além de 180, talvez ele não entenda o comando, perfeito? Isso pode acontecer. Mas, a princípio, tu tentar forçar o giro não é problema nenhum. Inclusive, não digo para vocês fazerem isso, tá? Mas, inclusive, servos que nem esse daqui, muita gente modifica ele, tá? Para ficar giro livre, quer ver? Ou de 0 a 360, vamos pegar aqui. SG 5010, modifications for 360. Ó, você está vendo aqui, ó, Ricardo? Ó, se vocês quiserem, o cara mexe no servo. Ele dá uma mexidinha ali no servo, tá? Para que ele gire 360, entendeu? Aí tu tem que ver, ou procurar um servo que gire 360, que eu acho que vai ser mais simples, tá?
Mas tem como, muitos deles tem como tu modificar fisicamente. Tu abre o servo, mexe lá no servo, tu consegue modificar. Não sei se era essa a tua pergunta, mas já respondendo também, tá? Vamos aqui. O sinal ficou no A0, né? Então aqui o que eu vou fazer é bem simples, tá? Eu vou fazer uma leitura. Vou fazer uma leitura. E aí eu vou fazer um mapeamento, tá? E lá, vamos ver aqui. Int pos igual a map. Vai, nem eu me lembro agora, vocês me desculpem, tá? A minha memória anda falhando, não é uma coisa que eu use rotineiramente. Só lembrar aqui da função. Inclusive, eu vou comentar depois aqui quando eu acabar. A variável mínima, tá? Já me situei, tá? From, to, tá? Então, é a variável valor de 0 a 1023. Eu quero que vire de 0 a 180, tá? Vou fazer ele girar de acordo com o potenciômetro, né? Só que lembre-se, eu vou fazer sem delay, tá? O que não é uma coisa, talvez, muito recomendável, mas vamos ver. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Não, acho que ele não tá funcionando, esse cara. Não, até tá, né? Ó. Só que deve estar tendo um mapeamento estranho aqui. Ó. Aqui no meio ele vai ficar em 90, tá vendo? Pra cá ele puxaria pro 0. Ou pro 180, já não sei, né? Não sei que sentido que eu montei aqui o potenciômetro. E pro outro ele puxaria para menos 90, que seja. Ou 0, ou 180, depende da referência, de novo. Se vocês quiserem, é só botar para serial para ver qual é o valor da posição. Né? Vocês estão vendo que ele está lentinho, né? Porque a gente está dando muito comando. Isso daqui que vocês estão vendo, não sei se vocês perceberam que antes ele fluía, né, no movimento e agora ele ficou travadão. Vocês perceberam isso? Talvez seja o simulador, eu acredito até que seja o simulador, tá? Mas também pode ser código, tá? Então aqui eu vou só mostrar pra gente qual é o movimento que a gente está fazendo. Vamos ver aqui, serial.print, ângulo, n, tá? E aqui seria legal, de repente, a gente travar na posição, mas bom, deixa assim. Vamos lá, iniciar a simulação. O que eu fiz aqui? Faltou um T aqui, né? Aqui tá com ângulo 180, ele tá me dizendo. Então vai girar até 180. É que o tempo de simulação tá muito lento, né, pessoal? Na verdade, não é... Ó, e agora vai para 0. Posso parar no 90. É o tempo de simulação do Tinkercad mesmo que tá, ó. Não tô nem conseguindo gerar. Ó. Vai dar próximo de 90 aí. Então é isso, tá, pessoal? Não tem muito mais que eu possa falar para vocês, tá? Simples assim. Vocês notem o quê? O que deu para... O que eu tentei mostrar aqui, né? A operação é instantânea, tá? Tu manda o servo para uma certa posição e ele vai. Quanto tempo ele leva para chegar na posição é outra coisa completamente diferente. Então, se vocês precisam garantir que o servo atinge uma certa posição antes de fazer ele trocar de posição, sei lá, Ricardo, daqui a pouco tu tem que dizer assim, não, ele tem que ir até 90 graus para voltar depois para 0, entendeu? Ele começa em 0, tem que ir para 90 para depois voltar para 0. O que tu tem que fazer? Tu vai ter que aguardar um tempo até ele chegar nos 90. Tu teria que ter um temporizador, não precisa ser delay, né? Mas tu tem que ter um temporizador antes que tu consiga trocar a posição dele, entendeu? Porque tu tem que dar um tempo para a dinâmica do servomotor atingir a posição alfa, certo? Então, essa brincadeira aí vocês vão ter que fazer, tá? Não tem como se salvar.
E a gente não tem uma forma simples de realimentação, a gente só tem uma forma simples de comando. Tá? Então tu sabe que ele vai atingir a posição, mas tu não sabe quanto tempo vai levar, a menos que tu use o datasheet, que vai te trazer a velocidade. Nesse cara aqui é um servinho bem rápido, tá? Tem outros servos que são lentos, mas bem lentos mesmo. Ok?